Amanhã nós vamos ter uma reunião do Congresso, uma sessão do Congresso onde se reúne a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Nessa ocasião, nós vamos apreciar alguns vetos da Presidente da República. E eu optei por fazer essa fala nesse momento, porque eu tenho visto algumas notícias que têm saído na imprensa, que eu até entendo, mas não justifica o teor delas. Amanhã vai ser votado um veto, é o veto 26. O que é esse veto 26? Em determinado momento, senhor presidente, o Executivo mandou aqui para o Legislativo um projeto que chamava PLC 28. Esse projeto ele passou na Câmara dos Deputados, passou aqui no Senado por unanimidade. Todos os senadores votaram favorável ao projeto. E que projeto era esse? Os servidores do Judiciário, há muitos anos, que não têm tido a recomposição de perdas. O que é essa palavra difícil, recomposição de perdas? É que a inflação vai comendo o salário com o passar do tempo e, em determinado momento, o governo faz a recomposição de perdas. O que é isso? Não é um aumento de salário. Ele simplesmente faz um realinhamento, ele simplesmente dá aquele montante que a inflação comeu. Aquela parte que o poder do poder de compra que foi comido pela inflação. Pois bem, esse projeto foi aprovado aqui, aprovado na Câmara dos Deputados, e de repente ele foi para a Presidência da República e foi vetado. Foi vetado no momento como justificativa de que o país estava em crise e que o governo não teria como repassar aquelas perdas. Até aí tudo bem, até se entende esse argumento de dizer isso. Agora, o que aconteceu daí por diante é que é preciso a gente deixar claro para o povo brasileiro. É que a partir daí, o governo passou a colocar outros ingredientes na queda de braço. O que aconteceu? Quando o governo vetou, obviamente houve a reação dos servidores públicos que passaram a fazer uma campanha para que o veto fosse derrubado. E nisso, o governo passou a fazer o seguinte raciocínio: se o veto da presidente for derrubado no Congresso, isso significa que o governo não tem a maioria e, por consequência, também podemos entender de que se o pedido de impeachment for votado, ele será aprovado. A meu ver, não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muitos parlamentares, por exemplo, que estão favoráveis a votar pela derrubada do veto, não votariam pelo impeachment. Mas é uma coisa simbólica e o governo não queria correr o risco. E a partir daí jogou pesado na imprensa. E é por isso que eu estou falando a respeito das notícias que têm saído. Veja bem, a notícia, senhor presidente, que veio, mandada pelo governo, na minuta que vetou, mandou a seguinte mensagem ao Congresso Nacional, a esse Senado Federal, de que nos próximos 4 anos, que o governo estava vetando, porque nos próximos 4 anos haveria um impacto financeiro quase da ordem de 26 bilhões, e por isso o governo estava vetando. Esse foi um dado que o governo mandou, está aqui na mensagem de veto. Pois bem, na semana seguinte, quando ia haver uma sessão do Congresso, tal qual vai haver amanhã, saiu no Jornal Nacional e nos principais meios de comunicação do país que o impacto financeiro a ser dado nos cofres públicos pelo aumento dos servidores seria de 36 bilhões. Em praticamente uma semana, aquele impacto anunciado que está no documento que o governo mandou, aumentou 10 bilhões. Na verdade, é por isso que estou aqui para esclarecer, na verdade, o impacto em 4 anos, o impacto financeiro do aumento do judiciário é de 10 bilhões de reais. 10 bilhões. Dividido em 4 anos,
1,5 bilhão no próximo ano, mais um no outro, e por aí vai nos próximos 4 anos, 10 bilhões. O que o governo fez? O governo deu uma pedalada. O governo ele pegou as despesas que ia ter com o judiciário, somou com a recomposição de perdas e disse que ia haver 25 bilhões. Realmente, nos próximos 4 anos, somado a recomposição de perdas com o salário dos servidores, é 25 bilhões. Mas não se pode confundir impacto financeiro com despesa. Porque, se assim for, você pode dizer que nos próximos 10 anos, esse montante vai ser um montante realmente muito alto, que nos próximos 50 anos vai ser um montante muito maior ainda. Mas você não pode chamar isso de impacto, isso é despesa. Tanto é que alguma mente brilhante provavelmente esqueceu que o governo tinha mandado uma mensagem aqui para o Senado e simplesmente mandou um release para a imprensa dizendo que o impacto financeiro seria de 36 bilhões, aumentando em uma semana 10 bilhões. Ora, isso funciona muito bem como um marketing contrário aos servidores do judiciário. Funciona muito bem para dar impacto naqueles telespectadores que ouvem e falam, nossa, realmente, que impacto horrível. Agora, é bom que a gente lembre que esse governo está com muita dificuldade hoje, não é nem por questões econômicas. A maior dificuldade do governo hoje é por questão de credibilidade. E esse tipo de desinformação depõe contra o governo. Então, o que eu estou trazendo justamente nessa tarde é esclarecer que amanhã nós vamos votar. Nós vamos votar a derrubada do veto. O governo está jogando todas as forças. E não vou me admirar se hoje no Jornal Nacional nos depararmos com a notícia dizendo que nos próximos anos teremos um impacto financeiro de 36 bilhões. Porque esse é o enredo, esse é o roteiro que o governo está querendo passar. Muito mais preocupado não é nem na questão financeira, porque se fosse a questão financeira, se esses 10 bilhões nos próximos 4 anos quebrasse o país, o governo não teria gasto, por exemplo, em agosto, mais de 30 bilhões só para fazer o equilíbrio econômico aí da questão do dólar, em swap, essas coisas todas. Não teria gastado no acumulado geral do ano mais de 100 bilhões. Então, não é esses 10 bilhões nos próximos 4 anos que vai quebrar o país. É muito mais uma queda de braço, muito mais uma questão simbólica e muito mais uma preocupação em não sinalizar para os outros servidores, para não criar argumento de que deu para o judiciário, tem que dar o aumento para os outros também. Na verdade, o medo do governo é de dizer, olha, onde passa um boi, passa uma boiada. Mas é muito importante que os brasileiros saibam que esses servidores não são esse bando de vagabundo, não são esse bando de desocupado, não são essa elite branca que querem passar, que estão quebrando o país. A maioria dos servidores do judiciário, senador Ataíde, senador Capiberibe, a maioria dos servidores do judiciário, sabe quem são essas pessoas? Essa chamada elite que o governo tem teimado em passar, essa elite são trabalhadores, filhos de trabalhadores que a duras penas estudaram, vararam noites estudando para concurso e a duras penas conseguiram passar num concurso público. Para serem chamados agora, para serem demonizados como se fossem quebrar o país. Não é uma realidade, isso não é verdade. Faço isso por medida de justiça. Até entendo que o governo tem essa preocupação por N motivos, inclusive de se manter, inclusive de não passar a simbolização de que perderia no eventual impeachment. Mas não posso concordar com a demonização, com a venda de notícias para o público e notícia não verdadeira. Mentiras com arcabouço e com a vestimenta da verdade. Então, não é verdade que o aumento dos servidores públicos do judiciário traz 36 bilhões de impacto. Não é verdade.
Os 36 bilhões é no próximo 5 anos de despesa, mas se nós formos somar as despesas do Estado brasileiro, senador Ataíde, Vossa Excelência que é um expert, porque é um economista e contador. Despesa é diferente de impacto. E o impacto real ano que vem seria de 1 bilhão e 500. Não esse horror que estão querendo passar. Porque, na verdade, quem está em casa, que acaba de chegar do trabalho, que assiste o Jornal Nacional e que ouve uma notícia disso tudo, fala, não, o governo está certo. Não, não está. Na verdade, o que os servidores dos judiciários estão exigindo é constitucional. Recomposição de perdas, ela é de lei, é legal. Não estão exigindo nada demais. Mas eu sinto que tem sido quase criminalizada a ação desses servidores. A minha preocupação, senador Ataíde, é justamente não com o fato do governo vetar, mas é o fato do governo tentar descredibilizar, destruir a imagem de qualquer um que discorde. Isso me preocupa. Quando o Tribunal de Contas da União fez o julgamento das contas da Presidência da República e que passou a sinalizar que o parecer que ali seria votado, que ali seria feito, não iria de acordo com o que esperava o governo, esse órgão passou a ser, essa instituição passou a ser atacada nessa tribuna, e em todos os meios de comunicação foi atacada a instituição. Então me preocupa essa linha de defesa. Não de atacar a tese, mas de atacar a instituição como se. Eu não concordo com Vossa Excelência, eu passo a destruir Vossa Excelência como pessoa. Se eu não concordo com o que os componentes de um órgão estão fazendo, eu passo a atacar aquele órgão. Se eu não concordo com o TSE, passo a atacar a instituição TSE. Nós não podemos fazer isso, porque isso sim atenta contra a democracia. E os servidores públicos, senador Ataíde, eu sempre digo aqui, apesar do governo do plantão, ou pelo governo de plantão, esse país anda. Esse país anda porque essas pessoas vêm aqui fazer o seu serviço. E a máquina brasileira anda, as instituições andam por causa desses servidores. Não podemos aceitar que esses servidores que fazem o Banco Central andar, que fazem a Polícia Federal andar, ora, muitos governos tentaram se apropriar de que, olha, nosso governo está combatendo a corrupção, é porque nós deixamos a Polícia Federal trabalhar. Não, não é. A Polícia Federal anda com as próprias pernas, a Polícia Federal é uma instituição que tem, sim, um comando administrativo do Ministério da Justiça, mas ela tem autonomia própria, porque os seus servidores conhecem a lei, e a nossa lei, ela é quem diz como é que as coisas andam. Assim como os servidores do Banco Central, os servidores do Judiciário, os professores, esse país anda por causa desse servidor. Não estou jogando confete, é uma realidade. Agora, não podemos aceitar que governo algum, não é o governo do PT, que governo algum demonize esses servidores, porque vão estar, ao atacar os servidores, estão atacando o próprio Brasil. Ao mostrar para a população, ao dizer para a população que esses servidores são um bando de vagabundos, ou uma elite que quer se completar do suado dinheiro dos trabalhadores, isso é um desserviço à nação. Isso é enganar da pior forma o povo brasileiro. O que poderia o governo chegar é dizer, olha, eu não tenho como pagar. E todo mundo entenderia. Ou não, mas estaria assim. Olha, eu gastei demais em 2014, nós extrapolamos todas as possibilidades, chegamos ao limite, vou usar a palavra daquele ministro, chegamos ao limite da irresponsabilidade e não temos como pagar vocês. Agora, eu não posso, quando eu devo para uma pessoa, e não tenho dinheiro para pagar, eu não posso começar a atacar ela, eu não posso começar a atacá-la, porque a vítima nesse caso aqui, senador Ataíde, não é o governo. A vítima são os servidores públicos. E amanhã vai ser feita a votação desse veto. E nós vamos para ali votar. E eu fico muito indignado
quando eu vejo alguns defensores do governo chegar aqui e dizer que o parlamentar que votar a favor da derrubada do veto é porque está querendo quebrar o Brasil. Que o parlamentar que votar a favor da derrubada do veto, ele está votando em pauta-bomba. Não, senador Ataíde. A bomba, ela já explodiu e não foi os servidores públicos que a fizeram. Ela explodiu há bastante tempo atrás. Então, eu não aceito essa pecha, não aceito esse rótulo. E, repito, estão querendo enganar a população, soltando releases mentirosos na imprensa. Amanhã nós vamos votar e eu voto com consciência limpa de que votar pela recomposição de perda salarial não é votar contra o Brasil. Votar pela recomposição de perdas dos servidores judiciários é medida de justiça. Votar pela recomposição de perda do salário do judiciário é simplesmente cumprir a lei. E é isso que eu farei amanhã. E ainda peço àqueles parlamentares que, porventura, estiverem em dúvida, que possam olhar com espírito crítico as notícias e o discurso do governo, porque ele não é verdadeiro. Muito obrigado, senhor presidente.